1 Samuel, capítulo 18. Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E desde aquele dia Saul o reteve, não lhe permitindo voltar para a casa de seu pai. Então Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a sua própria vida. E Jonatas se despojou da capa que vestia, e a deu a Davi, como também a sua armadura, e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e era sempre bem sucedido, e Saul o pôs sobre a gente de guerra, e isso pareceu bem aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu porém que, retornando eles, quando Davi voltava de ferir o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com tamboris, e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando, cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares atribuíram a Davi, e a mim somente milhares, que lhe falta, senão só o reino. Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. No dia seguinte o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a profetizar no meio da casa, e Davi tocava harpa, como nos outros dias. Saul tinha na mão uma lança. E Saul arremessou a lança, dizendo consigo: encravarei a Davi na parede. Davi, porém, desviou-se dele por 2 vezes. Saul, pois, temia a Davi, porque o Senhor era com Davi e se tinha retirado dele. Pelo que Saul o afastou de si, e o fez comandante de 1000. E ele saía e entrava diante do povo. E Davi era bem sucedido em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo, então, Saul que ele era tão bem sucedido, tinha receio dele. Mas todo o Israel e Judá amavam a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, contanto que me sejas filho valoroso, e guerreis as guerras do Senhor. Pois Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu, e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para eu vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, sendo isto anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe darei, para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Saul, pois, deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei se agrada de ti, e todos os seus servos te querem bem. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Assim os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouca coisa ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de condição humilde? E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: assim e assim falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote, senão sem prepúcios de filisteus, para que seja vingado dos seus inimigos. Porquanto Saul tentava fazer Davi cair pela mão dos filisteus. Tendo os servos de Saul anunciado estas palavras a Davi, pareceu bem aos seus olhos tornar-se genro do rei. Ora, ainda os dias não se haviam cumprido, quando Davi se levantou, partiu com os seus homens, e matou dentre os filisteus 200 homens, e Davi trouxe os prepúcios deles, e os entregou, bem contados, ao rei, para que fosse seu genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical.
Mas quando Saul viu e compreendeu que o Senhor era com Davi e que todo Israel o amava, temeu muito mais a Davi, e Saul se tornava cada vez mais seu inimigo. Então saíram os chefes dos filisteus à campanha, e sempre que eles saíam, Davi era mais bem-sucedido do que todos os servos de Saul, pelo que o seu nome era muito estimado.